LCA ou tesouro prefixado? Essa foi uma pergunta que colocaram na último vídeo que eu lancei. E aqui a gente vai dar uma olhada, que é Tesouro Prefixado 2025, são as taxas do Tesouro Direto, tá? A gente vai já voltar para isso aqui. Eu queria lembrar para vocês o seguinte: são duas aplicações que têm características muito similares com relação ao retorno, né? Então, tanto a LCA prefixada quanto o Tesouro Direto prefixado, eles vão ter uma taxa fixa desde o início, certo? E aí vale lembrar o seguinte: quando a gente olha pelo lado do risco da operação, o Tesouro Direto, ele apresenta um risco melhor. Os títulos do Tesouro Direto, por quê? Porque é o menor nível de risco dentro do país. O menor nível de risco dentro do país é o Tesouro Nacional, porque ele tem a maior capacidade de endividamento. E aí, quando você faz a comparação, as instituições financeiras que no passado pagavam menos do que o Tesouro Nacional, hoje, por conta do acesso que as pessoas têm à informação, elas estão pagando mais pelo dinheiro. Na realidade, o que elas faziam? Elas captavam dinheiro, pegavam dinheiro das pessoas numa taxa mais baixa e emprestavam para o Tesouro numa taxa mais alta. Isso era uma maravilha. E, obviamente, para as pessoas era péssimo. Por quê? Porque elas estavam contratando operações com mais risco, recebendo menos do que a operação com menos risco. E isso é uma incoerência, tá? Só que com o desconhecimento, isso era possível acontecer. Hoje, cada vez mais as pessoas conhecendo, elas têm como se proteger desse tipo de coisa. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma olhada, eu vou mudar aqui, nós vamos dar uma olhada em um site, que é um site que traz uma espécie de oferta de títulos. Então, várias instituições financeiras colocam seus títulos para vender lá, ou seja, para captar dinheiro lá. Vamos dar uma olhada? É o IUB, tá? É YUBB, e eu estou fazendo a consulta de uma LCA, tá? Botei aqui R$5.000 e botei aqui prefixado, tá? Então nós vamos comparar, banana com banana, no caso, vamos comparar prefixado aqui com prefixado aqui, tá? Prefixado no Tesouro Direto, que é o Tesouro Prefixado. Primeira característica que aconteceu, provavelmente pelo fato de eu estar gravando esse vídeo aqui no final de semana, nós não temos ofertas aqui para prazos longos, certo? Nós não temos ofertas aqui para prazos longos. Em geral, o prazo é para um ano, tá? Um pouco mais de um ano, mas muito pouquinho, certo? Mas em geral o prazo é de um ano, e isso aí dificulta um pouco a comparação pelo seguinte, porque o do Tesouro Prefixado ele vai vencer no dia 1º de janeiro de 2025, então ele vai ter 2022, 2023, 2024 inteiros, então são basicamente quase 3 anos, né, de rendimento. E é claro que um período maior significa um risco maior. Quando você compra uma coisa com um prazo maior, é claro que você tem um risco maior, o risco de crédito. E o que é o risco de crédito? É o risco do devedor não pagar aquilo lá para você. Então, em geral, as taxas são maiores. E aí, eu vou mostrar para você agora no próprio site do Tesouro que a taxa para um prazo de 2025 ela é maior do que a taxa para o prazo de 2029, certo? Por quê? Porque por conta daquilo que eu falei. Então, vale lembrar que a LCA prefixada, ela tem um prazo menor. Então, isso não significa que ela tenha um risco de crédito menor, porque aí você está descasando, né? Você está pegando uma operação de um prazo de um ano, que é aquela LCA que a gente viu, comparando
com um título de 3 anos, ou então com um título aqui 2029, né, que aí já são mais ou menos 7 anos para frente. Então, assim, tem que ficar claro isso, que existe uma diferença de risco num título mais longo, tá? E em comparação com um título mais curto, né? O título mais longo ele apresenta um risco maior. E aí você pode perguntar, mas Beto, e aí como é que a gente vai fazer essa comparação? Bom, primeiro ponto é você ter isso em mente. A gente vai olhar aqui que a taxa, né? A taxa que está sendo paga por exemplo, esse banco aqui, o Banco ABC, aqui nesse site, ela está com 12,06% ao ano. Aqui tem vamos dizer, deixa eu botar esse aqui mais para baixo para você observar. Aqui tem um outro banco, da Ecoval também, que ele oferece diretamente as operações, tá? Você não opera por corretora, você vai aqui diretamente no Banco ABC, você abre sua conta lá no programa, lá no aplicativo, e também o da Ecoval, né? E eles ficam brigando ali, estão brigando aqui por um 0,06, esse aqui toma a dianteira e vai para a primeira posição aqui. Muito bem. E aí, como é que você sabe aqui qual é a melhor opção para você entre essas operações ou o Tesouro Direto? Então, eu já falei a princípio que o risco do Tesouro Direto, dos títulos do Tesouro Nacional são melhores, são menos arriscados, né? São a operação de menor risco. Aí você já vê que as empresas elas estão respeitando isso, pagando uma taxa de juros maior. Elas estão pagando uma taxa de juros maior. Porém, você não tem naquele mesmo prazo para fazer a comparação. Só que se você ainda pensar, você vai dizer assim, olha, se o prazo é menor, o risco dele era para ser um pouco menor, mas ele está pagando ainda mais. Ele está pagando ainda mais rendimento. E na realidade ele está pagando mais rendimento aqui sim. E com uma outra vantagem que nessa operação, que é a LCA, é a sigla para Letra de Crédito do Agronegócio. Então a letra de crédito do agronegócio, ela não paga imposto de renda, ela é isenta de imposto de renda. Ah, Beto, e o Tesouro Direto, o título prefixado, é isento de imposto de renda? Não, ele não é isento de imposto de renda, ele paga imposto de renda e ainda tem uma taxa cobrada pela B3. A B3 é a bolsa que opera, a maior bolsa, né? A bolsa do Brasil, né? Por enquanto, quer dizer, não tem ainda nenhuma concorrência. E o que ela faz? Ela cobra 0,20% ao ano para guardar esse título lá para você, tá certo? E aí, vamos botar aqui de volta. Como é que eu comparo, né? Antes de voltar aqui na comparação, eu vou colocar uma coisa para você que é o seguinte: o que está acontecendo com o mercado nesse momento? Então, eu estou mostrando aqui para você o Boletim Focus, tá? Vou dar uma ampliada aqui, deixa eu aumentar só mais um tiquinho aqui, pronto, aí aumentou bastante, mas vamos ver se dá para aparecer todo mundo junto, olha aqui, ó. Então aqui, no cantinho esquerdo da tela, a gente tem aqui, olha, 12,25 para esse ano, certo? Aí a gente tem aqui 8% para 2023 e a gente tem 7,38% para 2024. Isso aqui está mostrando, então, uma queda nas taxas de juros, tá? Então, está mostrando que a expectativa é de queda na taxa de juros. Muito provavelmente, por isso que as instituições financeiras, elas não estão oferecendo títulos mais longos também. Isso é uma outra possibilidade dessa oferta estar restrita a títulos mais curtos, a LCAs mais curtas, justamente porque elas, há uma expectativa de queda na taxa de juros e eles ainda não têm essa noção de se vale a pena oferecer um título mais longo ou um título mais curto. De qualquer forma, a gente vai dar uma olhada agora. A gente já viu que
que a taxa de juros da LCA está maior do que a taxa de juros do Tesouro pré-fixado. As duas taxas são compatíveis em termos de parâmetro, ou seja, todas as duas são pré-fixadas, então elas têm uma comparação em termos de parâmetro, porém elas não têm comparação em termos de prazo. Então existe um descasamento de prazo. A LCA tem um prazo de 1 ano, enquanto que o título do Tesouro tem um prazo de 3 anos, quase 3 anos, a gente já viu. E aí qual é a solução que você tem? É você avaliar vamos dizer assim, esse contexto. Qual é o contexto? É um contexto de redução de taxa de juros. Se você tem um contexto de redução de taxa de juros, você tem uma vantagem em contratar uma taxa de juros por um período mais longo, certo? Diferentemente de você contratar uma taxa de juros pré-fixada por um período de 1 ano. Por outro lado, você contratando por 1 ano, você só corre o risco das taxas de juros subirem. E aí eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que são 7 passos para entender o Tesouro pré-fixado, que está aqui, que é um pouco mais de teoria para esse tema. E também aproveitando, se você não conhece direito o que é pré, o que é pós, quer entender um pouco mais como funciona a LCA e tal, tem um link aqui na descrição para o meu curso básico de investimentos. Ele é gratuito e está aqui à disposição, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz também uma planilha que eu vou passar para você, e é o seguinte: essa planilha também está aqui. Ela está à disposição lá para quem faz parte do canal do Telegram, tá? Então você pode baixar no canal do Telegram, o link para inscrever também está aqui na descrição desse vídeo. Então olha só, aqui nós temos a taxa, né, do Tesouro, a taxa do Tesouro pré-fixado, tá? Que a gente vai colocar aqui. A taxa do Tesouro pré-fixado deu 11,48%, a gente vai colocar aqui agora 11,48%, tá? 48%. A data do vencimento do título é 1 de 1 de 2025, tá? E aí você nota o seguinte, são 307 dias para o vencimento, certo? Então, até a data de vencimento, que aí você poderia pegar aqui, você teria um ganho de 9,37% se for até o dia 1º de janeiro de 2023. Porém, eu vou até copiar isso aqui. Vou colocar aqui. Se você usar o período todo, tá? Então, para esse primeiro ano, você teria até o final do ano 7,97, aliás, 9,37, que seria a taxa só para o final do ano, para esses 307 dias, porém, nós vamos imaginar aqui que você está usando o mesmo período, porque as outras operações que estão à disposição lá são para 1 ano. Então, a taxa seria de 11,28. Como eu disse, 11,28 são os 11,48% deduzido do 0,20 lá da B3. Eu fiz uma conta bem simplificada aqui, eu simplesmente tirei 0,20. Lembrando que esse título você não vai poder, o comportamento dele é diferente para o período, tá? Então eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Mas aqui, líquido, você ficaria com 9,59 em 1 ano de aplicação, enquanto a LCA da instituição financeira lá está pagando 12,06 sem desconto nenhum de imposto, certo? Aqui eu só coloquei aqui a queda da taxa de juros, que era para a gente ver, ó, a queda da taxa de juros da Selic, né, mostrando que existe essa perspectiva de redução da taxa. E aí eu vou voltar só para um detalhe que tem que ser chamado a atenção,
que é o seguinte: esse título Tesouro Prefixado, a partir do momento que você compra, que você adquire esse título, ele tem um comportamento que vai ser aquele da hora da contratação até o vencimento. Se você sai do título em um ano, por exemplo, para poder dizer assim, eu vou fazer essa operação com até um ano. Veja, podem duas coisas acontecerem. Se a taxa de juros subir, você não vai ganhar essa taxa de juros contratada. Por outro lado, se a taxa de juros cair, você vai ganhar mais do que a taxa contratada no período se você sair em um ano. Então, existe um elemento adicional de risco em você comprar esse título para o período integral. E aí, eu volto a dizer aqui na descrição, tem um vídeo sobre marcação a mercado. Então, se você compra esse título para o período integral e sai antes do tempo, você corre o risco da marcação a mercado. Ela pode ser favorável a você ou pode ser contrária, tá? Então, lembrando, se você vai investir, se você vai optar entre um tesouro prefixado que tem 3 anos para vencer e uma LCA que tem 1 ano para vencer, a sua decisão ela recai primeiro sobre qual é a expectativa das taxas de juros para o futuro. Esse é o primeiro ponto. Se você acha que as taxas de juros vão subir ou vão se manter, então não faz sentido você comprar o tesouro prefixado. Por quê? Porque a LCA está pagando mais e ela tem ainda uma isenção de imposto de renda. Por outro lado, se você olha que as taxas de juros cairão, se você compra, se você tem os 3 anos para investir, você garante aquela margem lá que foi acertada no começo, esses 11,48% de taxa de juros. Por outro lado, se você quiser sair antes, se as taxas de juros caírem, o seu ganho é maior. Volto a dizer, tem um vídeo na descrição falando de marcação a mercado que você pode assistir aqui. Então, é uma decisão que não é simples, mas a minha ideia aqui não é trazer a decisão para você, mas é ensinar como que funcionam as coisas para que você possa tomar a sua própria decisão. Então, aqui você viu vários aspectos do comportamento dos títulos. Aconselho que você veja de novo se tem alguma coisa que você não entendeu direito e para que você possa avaliar qual é o melhor momento, qual é a melhor opção para a sua característica de investimento, para a sua decisão. E lembrando, se você não pode ficar com o dinheiro preso por um período maior, não faz sentido você comprar um título longo que você não consiga, que você tenha que vender em uma situação que pode ser desfavorável para você, tá bom? Então, num período curto, se você tem dúvida ainda existe a opção do Tesouro Selic, que inclusive vai estar aqui, eu vou colocar aqui num cartãozinho aqui em cima, para que você tenha acesso ao vídeo que eu fiz sobre comparação entre Tesouro Prefixado e Tesouro Selic, tá bom? Então, é isso aí. Se você ainda não fez sua inscrição no canal e você gosta desse conteúdo, você inscreve no canal, marca o sininho de notificações para ser informado dos vídeos que eu publicar por aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e deixa um comentário aí se você prefere a LCA ou se você prefere o Tesouro Prefixado, tá bom? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!